para todos que estão no ar. Eu sou a Diana Silag, eu coordeno as atividades do CICS, que é o Centro de Inovação em Construção Sustentável. Esse é o nosso terceiro CIC Talks. O primeiro foi sobre a utilização de energia geotérmica superficial para climatização e o segundo, economia circular na construção. Os dois CIC Talks foram gravados e podem ser acessados no canal do YouTube do CICS. Hoje a gente tem a apresentação do professor Alberto Hernandes, do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli-USP. O professor Alberto é líder do grupo de pesquisa em refrigeração, ar-condicionado e conforto térmico, com ênfase em otimização racional de energia e sustentabilidade em sistemas de refrigeração e climatização de edifícios. O professor Alberto vai apresentar desempenho energético de edificações e cenário de aquecimento global. Antes de passar a palavra ao professor Alberto, eu gostaria de pedir, o professor Alberto vai fazer uma apresentação de 30 minutos. Obrigado, Alberto, a palavra está com você. Maravilha. Obrigado, Diana, pela apresentação, pela introdução. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui nesse evento, né, para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto, né, nessa situação em que nós estamos hoje. Eu acho que é importante a gente continuar procurando aí os caminhos para a gente poder melhorar as condições aí das edificações e a gente, como profissionais, tentar dar a nossa contribuição. Como falou a Diana, a ideia de hoje é falar sobre desempenho energético de edificações e cenário de aquecimento global. Eu vou inicialmente fazer, a nossa agenda seria isso, eu queria falar um pouquinho desses dois tópicos para a gente poder dar uma normalizada nos conceitos, entender um pouquinho melhor o que cada um desses tópicos envolve nesses tópicos e como é que eles se juntam nessa questão do desempenho. Então, falar um pouquinho de mudança climática, onde a gente está hoje, para onde a gente está indo, né, algumas questões com relação a como é que a gente está prevendo as nossas mudanças climáticas aí para os próximos anos, o que é o desempenho energético, como é que a gente avalia isso, e aí a gente entra nessa questão do impacto das mudanças climáticas em desempenho energético. Alguns estudos eu vou apresentar que foram feitos fora do Brasil, alguns aqui no Brasil, e aí discutir um pouquinho, falar para vocês algumas ações que a gente está enxergando em termos de redução do impacto dessas mudanças climáticas no desempenho energético das edificações. Vamos lá. Primeiro, eu queria só, para a gente poder, né, se situar, falar um pouquinho do que a gente está entendendo, como é que estão essas medições, esse monitoramento de temperaturas, né, para caracterizar o aquecimento global. O que vocês estão vendo aí é uma animação que foi feita pelo pessoal da Universidade de Berkeley, trazendo, né, as temperaturas, as anomalias de temperaturas ao longo do globo, desde 1850 até os dias atuais, até 2018. Então, como a gente pode ver, até aí um pouquinho, nós estamos chegando aqui em 1910, ainda estamos com temperaturas abaixo de anomalias acima de zero. Quer dizer, o zero aqui seria nenhuma alteração, acima de zero, alterações positivas, com aumento de temperatura, abaixo de zero, temperaturas, redução de temperatura, né? Então a gente começa a enxergar aqui agora já uma tendência a partir de 1950, uma tendência de subida dessas anomalias, tá certo? Isso são médias que são feitas anualmente, então isso que está sendo feito então são médias dentro de um ano, mas só para poder caracterizar a questão do aumento. Como vocês já estão vendo, nós estamos chegando aí no ano de 2000, já com um aumento de temperatura, chegando próximo da nosso período aqui, 2014, 2016, 2018, em que nós vamos encontrar anomalias da ordem de 1 grau. É claro que isso, como é uma média, isso não representa as variações que a gente tem ao longo do globo, mas é para a gente começar a ter uma ideia do que está acontecendo, e isso são valores efetivamente medidos. Então, é só para a gente poder entender que a gente está realmente vivendo já a questão de aquecimento global, e esses cenários podem vir a ser mais agressivos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Quando a gente fala do ponto de vista de aquecimento global, várias questões estão sendo aqui colocadas para caracterizar isso. Então, o que vocês estão vendo aqui à minha esquerda são alguns relatórios, algumas constatações que foram feitas ao longo dos anos, né? Nós tivemos aí 2018 como um dos maiores, um quarto, né, mais quente ano que nós já tivemos.
Então a gente já está começando a ter um aumento significativo, vocês estão vendo aqui que a gente já tem aí alguma coisa da ordem de um aumento de quase 1,3 graus Celsius no globo. Tá? Isso aqui, como vocês estão enxergando, são alguns resultados que a gente está tendo com relação à mudança global, e a gente já olha aqui um aspecto importante que está associado a esses aumentos de temperatura com as emissões de CO2, que é o aumento de consumo de ar-condicionado. A gente vai ver aí ao longo das apresentações, da minha apresentação, que a gente tem aí um impacto muito significativo no sistema de ar-condicionado, no desempenho e no consumo de energia, globalmente falando, especificamente em edificações, e isso é um dos fatores que está preocupando muitas agências e muitos setores da sociedade do ponto de vista de o que fazer com esse aumento que vai ser bastante significativo do ponto de vista de consumo de energia. Só para entender um pouquinho a questão de mudança climática, tá? O que acontece? Os chamados cenários que o IPCC, né, que analisa essa questão da mudança climática, desenvolve, ele leva em conta algumas forças motoras, que são o uso da terra, tecnologia, população, economia e agricultura. Com base nessas avaliações e com prognósticos de o quanto isso vai aumentar ou quanto isso vai ser afetado ou vai ser modificado ao longo dos anos, são elaborados cenários, que eles estão, aqui tem algumas siglas desses cenários, A1, A2, B1 e B2, são siglas denominadas para esses tipos de cenários. Cada um deles leva em consideração alguns aspectos de quanto cada uma desses fatores, essas forças motoras, se modificam ao longo dos anos, e com essa análise toda se desenvolve o que a gente chama de uma análise de impacto, que leva em consideração os efeitos econômicos, globais, regionais e ambientais. Então, com base em toda essa análise, é que é possível gerar cenários climáticos e tentar entender como é que vai se desenvolver as questões, tanto do ponto de vista de emissão de CO2, que é um aspecto importante a ser avaliado, como também a questão do aumento da temperatura do globo de uma maneira geral. E isso pode ser afetado por impactar todos esses aspectos, desde o econômico, o global, regional, que em alguns lugares nós vamos ter impactos climáticos maiores que em outros, mas que está afetando o globo como um todo, e isso tudo impactando de uma maneira mais significativa os aspectos ambientais. De novo, aqui aqui é o penúltimo relatório, do IPCC, 2013, em que já se mostrava aqui um dos gráficos, ou um dos resultados finais deles, é essa média, né, global de temperatura, a mudança média global de temperatura, para diferentes cenários, mas o que a gente está vendo aqui, basicamente nós estamos aqui próximo dessa região aqui, e o que está acontecendo é que, em função dos diferentes tipos de cenários, nós vamos ter diferentes impactos. Tá? Então, sempre vai ter um cenário um pouco mais otimista, vamos chamar assim, que é esse que vocês estão vendo aqui abaixo em azul, e um pouco mais pessimista, que é esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Isso aqui nós estamos falando de uma previsão em 2100, em que a média de temperatura global vai atingir níveis da ordem de 4 a 4,5, 5 graus. Né? Isso depende um pouquinho de alguns aspectos de cada modelo, mas desta ordem de grandeza, tá certo? Como é que isso é feito, né? Como é que a gente faz depois dessas previsões, tá? Eu vou só resumir isso, que alguém tiver interesse depois, eu tenho o material que eu posso depois disponibilizar, mas basicamente a gente tem um fluxo de informações que o IPCC coleta com relação ao uso da terra, economia, população, tecnologias, etc., e desenvolve esses cenários de emissões. Com isso, ele monta o que a gente chama de um modelo climático global, e em cima desse modelo climático global, ele faz a projeção de dados climáticos. Essa projeção pode se dar utilizando algumas reduções que a gente chama de estatística de escala ou dinâmica. A diferença entre elas é basicamente como é que você enxerga as variações, né, climatológicas, essas forças motoras, e em cima de cada um deles você define alguns parâmetros e pesos para cada uma dessas forças motoras, gerando aí, no caso de redução estatística, duas possibilidades. Um modelo que a gente chama de estocástico ou de morphing, ou de transformação. Cada um deles tem as suas particularidades, como eu falei, não vou entrar no detalhe aqui, mas só para vocês entenderem que dependendo de por isso que existem tantos modelos de previsão de dados climáticos. Isso
depende de uma série de aspectos que são relacionados com dados estatísticos, avaliação dessa incerteza com relação a essa previsão, mas a ideia é que, baseado nisso, você tem a possibilidade de fazer algumas previsões, e como eu falei, algumas são mais otimistas, outras não tão otimistas, mas a ideia é que a gente consiga ter uma previsão do que está acontecendo, o que pode acontecer em termos de aquecimento global e de aumento de temperatura e de radiação na superfície da Terra. Só para dar uma outra ideia, que a gente já tem aqui algumas ferramentas já disponíveis, né? Algumas pagas, outras gratuitas, para previsão de dados climáticos. Tá? E aqui, no caso aqui, eles definem para cada uma dessas ferramentas os períodos em que elas adotam para fazer a previsão. Então, eles denominam, e aí a gente já começa a mudar um pouco de escala, né? A gente está olhando aqui sempre dados na ordem de 30 anos, né? Então aqui eu tenho um período curto, que eu chamo de período curto, que é mais ou menos 2010 a 2040, depois o período médio, que é 2040 a 2070, e depois um período mais longo, 2070 a 2100. Para cada um desses períodos, existem, de novo, modelos estocásticos ou dinâmicos que fazem essa previsão. E depois, se você tiver interesse, por exemplo, esta ferramenta aqui, o CC WeatherGen, ele é gratuito, você fornece os dados que você deseja saber sobre uma determinada localidade, ele pode fornecer essa previsão de dados climáticos. O WeatherSheet eu sei que é pago, e o Meteornorm também tem algum custo, e o RC4 também. Tá? Mas a ideia é que a gente possa, com isso, fazer previsões de como vai estar a climatologia em um determinado período, e com isso começar a entender o que a gente pode fazer para atacar esse problema e tentar minimizar os efeitos de aquecimento global. A gente tem, basicamente, quando a gente agora falar de desempenho energético, pessoal, a gente tem alguns aspectos relacionados com ele. O que a gente entende por desempenho e como é que a gente avalia ele. Tá? Então, quando a gente olha para uma edificação, a gente tem alguns aspectos, são fatores técnicos e físicos, né? Que é o clima, que é o que nós comentamos aqui agora, o envelope do edifício, os equipamentos que estão dele. E isso a gente tem que enxergar isso de uma maneira integrada, quer dizer, a edificação tem que ter uma solução para ter um desempenho adequado, uma integração. Só que não é só a edificação. Junto nós temos o que a gente denomina aí de fatores humanos, que vão desde a questão de como é que o usuário interage com a edificação e como também o usuário é afetado pelas condições climatológicas e como é que a operação e manutenção dessa edificação está ocorrendo. Dentro disso tem os chamados fatores sociais, ou seja, o que a gente está entendendo as pessoas que estão aqui nessa edificação, como é que elas estão interagindo entre si e como isso afeta o desempenho. Já existem várias pesquisas já acontecendo ao longo dos últimos anos, buscando quanto que o usuário pode afetar o desempenho da edificação. E nesse afetar não é no sentido negativo. É muitas vezes um desconhecimento. Muitas vezes a gente faz pesquisa e levantamentos em campo e verifica que o usuário muitas vezes não tem a noção correta do que ele tem disponível para ele dentro do edifício do ponto de vista de conforto, seja térmico, lumínico ou acústico. E como ele pode, eventualmente, interagir com o prédio para melhorar a condição ambiental interna dele, também garantindo melhor desempenho, tá certo? Para avaliar o desempenho, a gente vai ter desde níveis bastante simples de avaliação, ou seja, dados mensais e anuais, normalmente pode ser consumo de energia e outros dados, mas aí esses dados se refletem apenas para uma análise inicial do desempenho, eventualmente para uma amostragem de dados, para uma possível análise mais macro de vários edifícios. Eu posso ter um nível intermediário, que aí eu começo a descer um pouquinho mais no detalhamento, indo para dados mensais ou até diários. E aí eu já estou pensando em fazer estudos de caso, diagnósticos preliminares para melhoria do desempenho da edificação. E posso descer um nível um pouquinho mais complexo, que aí eu vou precisar de dados diários ou até horários, tá? De maneira um diagnóstico mais detalhado e tentar verificar possíveis problemas de comportamento da edificação durante um determinado período do dia ou do ano, e com isso tentar atacar o problema e tentar minimizar esses efeitos, reduzindo o consumo de energia.
Esses dados podem ser apresentados de diferentes formas, aqui é só um exemplo, né? Então eu tenho aqui uma curva, né, de potência de diferentes usos finais típicos de uma edificação, e com uma avaliação como essa eu consigo começar a entender como a edificação está operando e aonde que eu posso eventualmente atacar as questões de desempenho e redução de consumo de energia. Então, olhando aqui, a gente tem uma questão importante, que é um consumo final grande, que é o ar-condicionado, por exemplo, e aí provavelmente vai ser nesse caso dessa edificação aqui que nós estamos observando, vai ser um primeiro, né, alvo de análise, tá certo? Como é que a gente avalia isso, né? Então, a gente tem vários indicadores. Podem ser energia total, que é em watts ou em quilowatts, que é a demanda da fonte, a intensidade disso, que pode ser por metro quadrado. Se vocês podem, a gente está falando que isso tipicamente a gente olha isso para prédios comerciais, mas eventualmente a gente pode olhar isso para um hospital. Muitas vezes o que interessa é o consumo por número de leitos. Então, ou num hotel, pelo número de hóspedes e assim por diante. Então, tem vários tipos de indicadores aqui na parte energética. Só que normalmente a gente foca muito também na questão energética, mas existem outros indicadores que são importantes, que estão relacionados com consumo de água, resíduos. E isso também está afetando o desempenho da edificação. É importante dizer que a gente começou essa palestra falando de desempenho energético. Mas a tendência que a gente vê ao longo aí dos anos é que a gente começa a olhar o desempenho de uma maneira mais integrada, mais global, em que não só a energia é levada em consideração, mas todos os aspectos também de consumo de água, resíduos e como o usuário, as pessoas que estão ocupando aquele prédio, estão interagindo e, consequentemente, se elas podem ajudar na melhoria do desempenho e também contribuir de forma a ter uma redução do desperdício dentro de uma edificação. Outros indicadores também muito comuns é a emissão de CO2, né, que são mais ambientais, e financeiros também, quer dizer, como é que está o custo de energia, qual a preocupação que nós estamos tendo hoje com relação à intensidade de custo de energia por metro quadrado. O uso de energias renováveis está crescendo bastante, então como a gente pode utilizar isso dentro de edifício? A gente está começando a ver um aumento aqui no Brasil da demanda por edifícios de energia zero. Então essa questão da energia renovável começa a ser cada vez mais importante. Dentro disso, a gente vai avaliar ou auditar do ponto de vista energético um edifício. E eu costumo dizer que a ideia sempre de uma avaliação, uma auditoria, é tentar determinar, né, quando, onde, por quê e como a energia está sendo usada. Onde a gente tem oportunidade para melhorar o desempenho dessa edificação, né? Analisar os ambientes para verificar talvez problemas de má distribuição de iluminação ou do próprio ar-condicionado. Verificar possíveis mudanças de planta para melhorar essas questões de distribuição de ar ou de luz, né? Modificar os espaços, avaliar se existem problemas específicos de conforto, né, e qualidade do ar interior, que é outro aspecto importante que hoje está crescendo e na nossa atual situação isso vai ficar cada vez mais importante, né? Como é que a gente está tratando o ar que está indo para dentro dos edifícios? Ele está sendo filtrado corretamente? Ele está tendo a distribuição correta? Isso também, como eu falei, acrescenta nessa questão de avaliação global. Tá certo? Então a gente não olha só energia, mas a gente olha conforto térmico, iluminação, acústica, qualidade do ar, para fornecer quem está ocupando o edifício a melhor condição possível de conforto com eficiência energética, de água, resíduos e emissões. Com isso a gente consegue definir medidas de eficiência energética, tá certo? E fazer uma avaliação energética melhor que na auditoria, tá certo? O que não é avaliação, tá, gente? Não é pôr culpa em alguém, identificar erros e achar um bode expiatório, né? Ou ter punições ou penalidades, ou isso servir como algum constrangimento com a ação. Ela tem que ser uma fonte positiva de mudança, né? E que no começo existia talvez esse estigma que já está bastante modificado, mas ainda persiste em alguns lugares. O que a gente vai entender, né, por avaliar? A gente pode desde fazer uma avaliação bem preliminar, com o uso de energia, pegar algumas informações, calcular alguns indicadores e tentar entender o que a gente tem em termos de outros edifícios, como é que a gente está em relação a outros edifícios.
a gente pode descer um pouquinho mais e começar a fazer visitas técnicas, analisar o que está acontecendo e como é que a gente pode melhorar, né? Tentando aí já detalhar um pouco mais a ocupação do meu edifício e os seus usos finais, tá certo? Num segundo, já num nível um pouquinho mais adiantado, a gente vai começar a fazer uma análise para fazer previsão, tirar resultados, para começar a pensar em soluções para redução de consumo de energia, tá certo? E aí, finalmente, tentar entrar em uma análise eventualmente mais refinada, se houver necessidade, dependendo da complexidade do edifício, pode exigir detalhamentos do ponto de vista de entendimento de como o edifício está operando e como é que ele pode ser melhorado, tá certo? Então a gente vai trabalhando em vários níveis, tá? Isso basicamente vem de fontes como essas que vocês estão vendo aqui, desde da ASHRAE e de outras associações que fornecem bastante subsídio para fazer esse tipo de auditagem. Que não é aqui o momento para a gente falar disso, mas podemos conversar isso numa outra oportunidade. Mas a gente vai auditar, vai medir e como é que eu sei que o meu edifício está bom ou não? Então, existem algumas referências ou benchmarks, tá? Alguns eu estou citando aqui, tá certo? A norma 90.1 da ASHRAE e a 189 fornecem diretrizes para edifícios eficientes. A 90.1 é muito utilizada na área de certificações LEED. A 189, ela tem uma dos objetivos é direcionar para projetos de edifícios de energia zero. E a gente tem aqui também algumas benchmarks externos. Hoje o que a gente tem aqui é basicamente aqui o EA, que é o Instituto Internacional. A gente já tem alguma coisa aqui nacional, que é o CBCS que está fazendo, a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas a ideia é essa, a gente conseguir ter os nossos parâmetros, a gente conseguir comparar os nossos edifícios. O meu edifício está bom, está ruim, é bom em relação ao quê? Então é muito importante a questão de referências para a gente poder, quando a gente fala de desempenho. Tá? Aqui alguns exemplos, esse aqui é o Energy IQ, que é muito utilizado lá nos Estados Unidos, em que você, em função de uma determinadas características do seu edifício que são fornecidas dentro dessa plataforma, você consegue comparar o seu edifício e verificar se ele está bom, está ruim, né? Eu sempre costumo dar o exemplo do carro, né? A gente sempre fala, bom, meu carro faz 18 km por litro a gasolina, todo mundo cria na cabeça uma ideia de isso é bom, isso é ruim. Aí se eu chegar para falar aqui, por exemplo, olha, o edifício lá da mecânica consome 112 kWh por metro quadrado do ano. Isso é bom, isso é ruim? Depende de a gente ter alguma referência. Então é muito importante essa questão do benchmarking para poder fazer essa análise de desempenho. Como eu falei, no CBCS já está ocorrendo uma série de ações para desenvolver o benchmarking. Aqui já tem algumas, depois alguém quiser entrar, já tem aí disponível para agências bancárias, edifícios públicos, edifícios corporativos, já tem alguma coisa. E já foi montado um projeto grande em que eles vão acrescentar novas tipologias, de maneira a você poder introduzir alguns dados do seu edifício e isso depois você pode, ele tem uma comparação com diferentes edifícios similares e aí mostrar se você está dentro da classificação de eficiente ou não. Então, isso já está começando a crescer no Brasil, isso é muito importante, é uma ação muito importante. Vamos olhar do que agora falar um pouquinho do que aconteceu, né? Então, a gente está falando de consumo de energia, mudança climática, análise de desempenho, o que isso significa e por alguns números, tá? Então, eu vou trazer para vocês alguns dados e estudos que foram feitos fora e também no Brasil sobre isso, tá? Primeiro que eu estou trazendo aqui é um estudo que foi feito aí com do Instituto de Energia, Associação Internacional de Energia, que desenvolve uma série de ações nessa área de eficiência energética, e aí está mostrando, por exemplo, um mapeamento dos Estados Unidos do ponto de vista de mudanças climáticas, né, para residências, comparando os períodos de 2080 e 2099, né, futuro, com o período de 2008 e 2012. Tá certo? Existem algumas coisas interessantes com o aquecimento global, que vai acontecer, por exemplo, aqui nós vamos ter uma redução de gasto de energia na residência, porque em Vermont aqui faz muito frio. Se vai aquecer aqui, eu vou ter menos necessidade de aquecimento. Então, em Vermont vai diminuir o consumo de energia, né? Mas na Flórida, por exemplo, vai aumentar, tá? Só para dar uma ideia para vocês, no caso da Flórida, pessoal, em termos de comparação entre esses dois períodos,
vai haver um aumento no custo de consumo de energia na Flórida de 44,4%. Vai passar de 2,7 bilhões para 3,9. Tá? Isso aí nesse cenário global que a gente está falando aqui. Um estudo aí um pouquinho mais próximo da gente, foi feito pelo pessoal lá de Santa Catarina, o professor Enedir, com uma orientação aí que ele teve de um trabalho aí que foi publicado. Eles pegaram o Minha Casa Minha Vida e avaliaram, né, imaginando que a gente fosse fazer uma climatização, ou seja, uma casa fosse climatizada, né, para o Minha Casa Minha Vida, como é que ela seria avaliada para as cidades de Curitiba, Florianópolis e Belém, com os cenários climáticos de 2020, 2050 e 2080. Esse artigo é de 2016, então ele está já, vamos imaginando que já estamos aí vivendo essa questão toda. E em cima desses cenários, eles verificaram o que aconteceria se eu aplicasse algumas estratégias, né, com superfícies com baixa absortância, aí pensando em paredes, né, com pinturas ou com um nível de absortividade menor, o uso de persianas e de isolamento térmico. Só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu, o que vocês estão vendo aqui, é o perfil de consumo, né, da casa nas 3 cidades, Curitiba, Florianópolis e Belém, e se verificou inicialmente que sem fazer nenhuma estratégia, né, o consumo por aquecimento subiu um pouquinho, 63 para 98, mas uma redução, perdão, de 63 a 98%, depende da região. Vocês vão ver aqui, Curitiba vai começar a não precisar de aquecimento, tá certo? Dependendo da condição aqui, porque vai aquecer, né, de média a temperatura vai aumentar. E eu vou ter aumento de consumo do ar-condicionado da ordem de 43% até 400%. Tá? O que vocês estão vendo aqui nesses gráficos são o consumo total da casa, né, nos diferentes cenários. Então a gente vê aqui, por exemplo, para Curitiba, a gente vai ver aí uma mudança aí, aumento do consumo total aí de 19, chegando a 56 e ao final de 2080 com 136% de aumento de consumo total da casa. Já Florianópolis já temos aqui um aumento de quase 75, passando para 112 e no final 185. E no caso de Belém, temos um aumento de 43%, quase 56 e depois 138. E aqui no caso de Belém a gente não tem aquecimento, tá, gente? Tudo esse aumento único e exclusivamente devido a resfriamento, tá certo? Esse é um outro trabalho que também está próximo da gente. Eu particularmente estou participando desse projeto, que é o Centro Sebrae de Sustentabilidade de Cuiabá, em Mato Grosso, com a professora Luciana Durante, lá da Federal de Mato Grosso, em que esse prédio, para quem não conhece, ele foi desenvolvido, a arquitetura dele foi desenvolvida com base na análise de ocas e cabanas de indígenas da região do Mato Grosso. O arquiteto que desenvolveu esse projeto, esse telhado que vocês estão vendo aqui, na realidade tem uma dupla camada. No meio tem um espaço de ar que funciona, tem dupla função. Ele faz um aumento, ele reduz o calor incidente no teto. E também, aqui não dá a foto não dá para vocês verem, mas aqui tem algumas ranhuras que servem para captação de água de chuva. Então ele tem uma dupla função esse telhado, né? Reduzir a carga térmica de insolação e também fazer captação de chuva. E o prédio todo foi pensado, que vocês estão vendo uma foto interna do saguão, que é nesta área aqui, todo aberto, envidraçado na lateral, mas com brises nas laterais aqui, muita vegetação, permitindo aí um conforto muito, muito bom. O que aconteceu é que o Centro Sebrae, em função desse projeto bastante interessante e bastante eficiente e sustentável, ele ganhou uma série de prêmios e acabou sendo uma edificação muito visada e muito visitada. Resultado disso, isso é bom, porque ele é o centro que fornece todas as diretrizes de sustentabilidade do Sebrae, porém, aumentou o seu consumo. Ele era, até 2, 3 anos atrás, um edifício de energia zero. Aqui nessa foto não aparece, mas ele tem uma usina aqui em cima, um pouquinho aqui acima, de placas fotovoltaicas. E até 2, 3 anos atrás, ele era um edifício de energia zero e ele foi certificado pelo LEED como energia zero. Mas com esse aumento de demanda, ele acabou tendo que aumentou a procura, aumentou o seu consumo e ele deixou de ser energia zero. O que vocês estão vendo aqui é um gráfico, né, 2 gráficos, um do consumo e da produção. O que a gente fez aí, trabalhou com o pessoal da Federal, um modelo dessa edificação, através de modelos térmicos, tá?
fazendo a previsão disso e calibrando esse modelo desse edifício. E com isso a gente consegue fazer uma previsão de como é que ele vai se comportar em diferentes situações. A gente com isso conseguiu fazer uma previsão de como é que vai ser o desempenho desse prédio para as várias condições, né? Aí a gente está olhando consumo de energia, consumo de ar-condicionado e produção. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um aumento do consumo aqui, tá certo? De 22% no final de 2080. E como vocês estão vendo, eu estou com um gap aqui, né? Isso, basicamente, esse aumento de consumo é devido ao ar-condicionado, que aumenta praticamente 34%, fazendo com que eu tenha um gap de produção de 15% em relação ao consumo de energia. Então ele deixa, a partir desse momento, ele estava aqui praticamente energia zero, agora ele passa a não ter mais essa condição, então precisa-se fazer algumas coisas para isso ser resolvido. O que se propôs foram duas medidas de eficiência energética, uma foi a melhoria do sistema de climatização, a gente passou para um COP médio aí dos sistemas que são utilizados no prédio de 3.2 para 4.2, e um aumento da produção de energia de fotovoltaica, tá? Então, trocou-se as placas, então manteve-se o número de placas, só se trocou a placa que era de 225 watt-pico, uma eficiência de 12,5%, por placas de 420 watt-pico com uma eficiência de 15,4%. Tá? O que isso gerou? Isso que vocês estão vendo aqui é o consumo de energia total, depois com a medida final de climatização, e aí a gente enxerga aqui no caso, em 2080, só com a medida de eficiência energética, com a troca do sistema de climatização, eu ainda fico com quase 1% abaixo da condição de energia zero. Então, faltou pouco. Nos outros anos, eu consigo até atingir essa condição de energia zero, mas no último ano, 2080, não. Então, para ter uma certa segurança aí do projeto, optou-se por também implementar a questão da produção de energia. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é o gráfico agora do consumo, né, atual, com a medida de eficiência energética e aí com a produção de energia. E aí a gente enxerga aqui um aumento, né, no final de 2080, o prédio ficando superavitário com quase 23%, pouco mais de 23% de produção acima do consumo, tá certo? Como eu falei, pessoal, vários relatórios, esse é um deles, tá, mostrando aí o aumento de consumo. A gente vê aqui, né, nesses gráficos, o aumento de consumo de ar-condicionado, principalmente, que é o grande uso final que vai ter um impacto bastante significativo nesses cenários de mudança global. E a gente tem aí a preocupação de tentar fazer algumas ações para que isso se reduza, né? Só para dar um exemplo para vocês, esse é um outro relatório muito interessante, quem tiver possibilidade de... Eles são todos gratuitos, tá? Então, se vocês quiserem baixar depois, vale a pena. Aqui ele mostra um perfil, né, de como é que seria... Ele está usando como figura de mérito aqui o grau dia de resfriamento, que é basicamente a temperatura máxima aí do dia menos um valor fixo, normalmente 18 graus. E eles computam essas diferenças para os vários dias do ano. E aí somam isso ao final do ano. Então, quanto maior for esse grau de dia de resfriamento, maior a necessidade de climatização. Então, isso que vocês estão vendo nós estamos falando aí de um período aí até 2016, 2017. E aqui já num período aqui de 2050. Como vocês estão vendo, as áreas em vermelho vão ter uma demanda maior de climatização por conta disso. Tá? No relatório, eles preveem que, se nada for feito, em 2050, o consumo de ar-condicionado global vai triplicar em relação a 2017. Uma coisa que também chama atenção nessa questão de impacto, né? Aqui olhando aqui o nosso cenário, né, com a questão de aumento de graus de resfriamento, a gente olha aqui esse outro mapa, que também foi feito nesse relatório de Future of Cooling, onde as certificações são obrigatórias, onde elas são voluntárias e onde não tem ou está em início de certificação. E justamente nos locais onde a gente tem ou certificação não obrigatória ou voluntária, são os locais que estão com maior tendência a ter aumentos de consumo de energia, tá certo? Então, a questão da certificação, né, e o uso de normas de desempenho é muito importante para a gente mitigar os efeitos de mudança climática.
Algumas questões que eles começam a colocar, e aí no próprio Future of Cooling ele coloca a questão da gente olhar de uma forma mais holística o sistema de resfriamento, buscando alternativas para recuperação de calor, aumento de eficiência, uma política mais intensa de integração do sistema de resfriamento em edifícios sustentáveis, políticas de apoio para a produção local de energia e de melhoria de eficiência energética dos equipamentos, melhoria do desempenho das edificações e incentivo para a melhoria das técnicas de resfriamento. Tá certo? Muito bom. Uma outra questão importante que está mais ligada ao hemisfério norte é a questão de superaquecimento em residências, tá certo? Esse aqui é um relatório que foi feito com o pessoal da Europa, principalmente do Reino Unido, em que a preocupação aí é o superaquecimento de residências. Para vocês terem uma ideia, média em 2000, eu vou errar um pouquinho o número, tá, gente? Mas em 2017, 2018, morreram algo no verão europeu, algo em torno de 25 mil pessoas por causa de superaquecimento nas casas, porque elas são muito mais preparadas para o inverno do que o verão. No verão, não tendo climatização, ocorrem problemas muito sérios, né, de desidratação, e aí a preocupação, isso aqui está entrando como código de obra e planos diretores das cidades, no caso do Reino Unido, para garantir, né, desde a adaptação de janela. Então vocês veem a questão da envoltória é muito importante, não é só uma questão, vamos colocar ar-condicionado, não. Vamos achar soluções que melhorem, do ponto de vista arquitetônico, as casas, que possam, com isso, reduzir esses efeitos. Então, é um aspecto muito mais importante, para não também jogar todas as fichas no ar-condicionado, aumentando o consumo. Vamos tentar achar soluções que minimizem isso de uma maneira mais adequada, tá certo? Sem ter que lançar mão de climatização. Aqui, do ponto de vista de outro exemplo bem interessante dessa parte de relatórios, né, que uma ação foi feita aqui pelo pessoal de Berkeley, junto com o Departamento de Energia, né, dos Estados Unidos. A preocupação, as maiores lacunas que foram encontradas para tentar mitigar os efeitos de mudanças climáticas está na questão de integração de projeto, ou seja, ter projetos mais integrados, buscando soluções mais juntando envoltória, climatização, iluminação, diminuindo aí o impacto dessas questões no consumo de energia. Com isso, a gente tem mudança de paradigmas de projeto e a necessidade de soluções com escalabilidade. Não adianta a gente resolver o problema de um prédio, a gente tem que pensar num conjunto, num bairro, numa cidade, num país. E com isso, algumas propostas foram feitas, desde uma integração mais física, financeira e social, com meios robustos de comunicação para fazer a integração desses projetos, pensar em projetos de edificações com vistas ao impacto nos bairros da cidade, olhando então o entorno do prédio, não simplesmente ele sozinho, e processos que pensem mais nessa questão da escalabilidade. Aí um aspecto importante também voltado para o ar-condicionado. O ar-condicionado não só afeta o consumo de energia, mas ele tem efeitos diretos e indiretos, desde impacto de efeito de estufa, de aquecimento global, tanto do ponto de vista dos fluidos refrigerantes, como também da parte do próprio sistema. Então, existem várias oportunidades aqui que podem ser utilizadas para reduzir esse consumo de energia e, com isso, permitir que a gente possa minimizar, né, os efeitos que o ar-condicionado pode estar impondo aí ao nosso meio ambiente, tá certo? A ideia com isso é não só olhar a eficiência, mas também buscar novos fluidos que tenham um impacto menor do ponto de vista ambiental. Eu queria só finalizar, essa aqui é uma figura que eu gosto muito de apresentar, em que a gente está olhando aqui a WRI propôs no seu relatório de análise do impacto, tá certo? Em que a gente olha todos os atores que nós temos aqui envolvidos, desde os cidadãos, governo, fornecedores, incorporadoras, que vão fazer o papel importante da questão de buscar uma eficiência energética, que é o nosso objetivo aqui. A gente tem algumas barreiras, que são desde mercadológicas, técnicas, né, muitas vezes de desconhecimento, de conhecimento, que muitas vezes a gente não conhece o que pode ser feito, e eles propõem algumas ações e políticas aqui, que basicamente estão resumidas em melhoria uma integração maior dos projetos, ações para incentivo de desempenho energético de edificações por meio ou de certificações, mas é importante que o governo dê o exemplo. Então, a gente vê ações fora do Brasil em que
como o governo colocando as imposições e fazendo a sua parte, mostrando o que deve ser feito, ele mesmo fazendo a sua parte com as suas edificações, isso traz para a sociedade um exemplo e isso modifica. Tá? Nós estamos, não sei se todos acompanharam, a Merkel colocou há uma semana atrás, ela falou, nós vamos sair dessa pandemia de uma maneira sustentável. Então, quando um governante coloca isso como uma preocupação, nós vamos sair, mas vamos sair de uma maneira sustentável, isso muda a postura com relação a todos os aspectos relacionados com o desempenho, com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Então, é importante que a gente comece É claro que isso demanda tempo, demanda esforço, não é uma coisa que nós vamos resolver de um dia para a noite, mas a gente tem que começar a fazer. Então, a gente tem que começar a pensar os nossos projetos hoje para o que vai acontecer daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Como é que eles vão estar? Eles vão estar adequados ou não? E isso independente da questão climática. Claro que ela impõe uma pressão maior, mas a gente tem que começar, independente disso, é importante que nós começamos a desenvolver projetos que tenham uma preocupação com a sua vida útil total, desde a sua construção até o seu descarte, para que a gente possa ter uma edificação ou edificações de uma cidade, um país mais sustentável, com desempenho melhor e com uma condição de preocupação com o usuário também. Tudo isso tem que ser pensado de uma maneira holística e integrada, em que nós vamos dar conforto, com desempenho e com impacto ambiental baixo. Tá certo? Gente, eu deixo aqui as referências que vocês queiram, se quiserem depois dar uma olhadinha com calma. Algumas eu tenho como disponibilizar, outras não, mas a gente pode conversar isso depois. E eu fico à disposição de vocês. Eu agradeço muito a atenção.